Então, é uma parceria entre paciente e médico e profissional da saúde no processo de cura. Então, é o uso adequado de métodos convencionais, né, que é o que a gente aprende na medicina normal, e alternativos, tá? Que aqui o alternativos a gente coloca como essa parte integral, para facilitar a resposta inata de cura do nosso corpo. Nosso corpo tem uma capacidade brilhante de cura e a gente precisa potencializar essa cura do nosso corpo. Os medicamentos que a gente usa, a técnica que a gente usa é para potencializar o nosso processo de cura. Não é para tratar por si só, é para potencializar a cura que o nosso próprio corpo tem essa capacidade. E a gente precisa trabalhar com esse processo, trabalhando com outras terapias que potencializam a cura do meu paciente. E aí, quando a gente fala dessa medicina integrativa, ou o que eu chamo de odontologia integral, a gente não vai usar apenas a acupuntura. Existem outras técnicas. Existe a auriculoterapia, existe a fitoterapia, que é usar plantas, chás fitoterápicos, laser terapia, né, que usa bioestimulação, hipnose, por exemplo, yoga, meditação, relaxamento, mindfulness, terapias alimentares, existem alimentos específicos que a gente pode prescrever para o paciente. Não somos nutricionistas, não prescrevemos dietas, mas podemos recomendar alguns tipos de alimentos para esses pacientes baseados nessa medicina energética. Cromoterapia, aromaterapia, auriculoterapia, magnetos florais, que são técnicas que podem melhorar o nosso paciente como um todo. Aqui, de todas essas técnicas, eu vou falar mais hoje sobre a acupuntura e sua parte na dor. No meu curso eu falo um pouco mais de fitoterapia, tem aulas de laser, tem aulas lá de aroma, de aurículo, magneto não sei se botamos ainda, mas tem algumas aulas complementares. Eu falo de yoga, meditação, relaxamento aqui, tá? Obviamente você não sai do meu curso formado em yoga, mas você tem umas ideias e técnicas que você pode até, inclusive de meditação, passar para o seu paciente. Mas vamos falar da acupuntura. A acupuntura, eu fui formado, sou especialista em acupuntura e eu posso falar hoje com prioridade desse assunto. A acupuntura, ela é um dos recursos da medicina tradicional chinesa. Então ela surgiu há mais de 5.000 anos e ela, por incrível que pareça, não é o mais utilizado hoje lá na China. Existem diferentes técnicas, como por exemplo, fitoterapia, dietoterapia, massoterapia, que é a massagem tuiná, exercícios físicos como Tai Chi Chuan, por exemplo, e o Feng Shui, que mexe a energia do seu ambiente. A mais utilizada hoje na China mesmo é a fitoterapia, que é através das terapias com plantas ou chás. Ainda a acupuntura está lá entre os 3 primeiros mais usados. Massoterapia também é muito utilizado como parte da medicina tradicional chinesa, que é um recurso lá, né? A acupuntura é um recurso da medicina chinesa. E ele surgiu há mais de 5 anos com um tratado, que é o tratado chamado de Tratado de Neijing, que é um dos livros assim de medicina mais antigos que existem, em torno de 5.000 anos antes de Cristo. Aqui 500 anos antes de Cristo. E aí, nesse parte do tratado, tem a parte que é a parte Su Wen, que são as consultas, e o Ling Shu, que é a alma dos estudos, que já vamos abordar um pouco toda essa ideia aqui desse tratado, que foi, obviamente, aprimorado com o tempo. Então, a medicina que a gente aprende hoje no Brasil é a medicina ocidental, o pensamento ocidental. É aquele que tem aquele pensamento mecânico, aquele pensamento cartesiano, onde, para estudar um fenômeno, a gente deve observá-lo a partir das partes que o compõem. Então, o pensamento cartesiano, ele vem de Descartes. Descartes foi um grande filósofo que ele teve a ideia
para estudar o corpo humano, a gente vai dividir o corpo humano. Então a gente vai pegar primeiro agora o sistema de ossos, depois o sistema circulatório, sanguíneo, depois o sistema cerebral, o sistema nervoso, o sistema muscular, e a gente divide isso. Inclusive na faculdade a gente aprende separadamente. Vamos aprender primeiro o sistema nervoso, depois o sistema circulatório, depois sistema muscular, a gente aprende separadamente. Isso é um método cartesiano e não tem problema, não está errado, é só uma forma de pensar, que é esse método onde ele cai geralmente o nosso pensamento sobre as partes, onde a gente divide as partes do meu paciente e usa ele como método, como uso da razão. Evidência científica, pesquisas, estudos, né? Eu preciso ter uma explicação lógica por que as coisas acontecem, a fisiopatologia. E tá tudo bem, é a forma como a gente aprendeu hoje em dia. Esse método cartesiano de Descartes de pensar pelas partes. Então vamos estudar o dente, vamos estudar a boca, né? A gente tem essa visão ainda, boca, odontologia como sendo somente boca. Mas aí veio o pensamento oriental, que é entender como os pacientes interagem e repercutem com os meios, com o meio que o cerca. Então hoje o paciente com dor é um paciente que ele precisa estar num ambiente social, numa família, num ambiente legal. Não é só tratar a dor, é tratar o paciente que apresenta a dor, que tem essa dor. Então, você que trata a dor hoje em dia, você não trata a dor do seu paciente, você trata o seu paciente que tem dor. É uma forma de pensar diferentemente, tá? O conhecimento da verdade, ele vem da intuição e da percepção das coisas e é uma visão mais holística. Holística que vem de holos, que significa o todo, né? Uma visão do todo do meu paciente. Isso vem lá do pensamento oriental, que hoje no Brasil ou na parte ocidental está se difundindo mais com essa parte da medicina integrativa ou do que eu venho falando da odontologia integral do meu paciente. Mas entender um pouco da medicina energética é entender três teorias aqui. Vou passar por vocês um pouco do que é a teoria da medicina chinesa. Existem três grandes teorias. Primeiro é a teoria do Yin e Yang, que é aquele mapa lá que vocês já viram, uma bola branca que tem dividido em branco e preto, né? Onde toda a parte preta tem uma bola em branco e toda a parte branca tem uma bola em preto. É a teoria da energia ou do Qi, que diz que o nosso corpo, que a energia circula pelo nosso corpo em partes Yin e Yang que temos no nosso corpo. Ela circula pelo nosso corpo. E aí ela circula através da teoria do Zhang Fu. Zhang Fu, traduzindo, é órgãos e meridianos. Então a energia circula pelos nossos órgãos, como coração, pulmão, vesícula biliar, e passa também pelo Fu, que são os meridianos, que são os canais energéticos, que comparando, se fizesse uma comparação, seriam os nossos vasos sanguíneos, os nervos do nosso corpo. Não é exatamente isso, mas é como se fosse uma comparação. Então essa é a teoria do Zhang Fu, órgãos e vísceras ou meridianos do nosso corpo. E depois também tem a teoria dos 5 elementos ou dos 5 movimentos, que são fogo, terra, metal, água e madeira. Isso é muito legal, obviamente é muito complexo, eu preciso de mais tempo para falar sobre isso para vocês, mas é uma teoria muito interessante de movimentação do corpo. Isso tudo veio de análise, de observação. Então os médicos lá da China de muito tempos atrás, eles não tinham uma formação cartesiana como a gente teve no Brasil. Eles tinham uma visão de observar. Por que isso está acontecendo? Será que está tendo algum desequilíbrio aqui? Qual é o órgão que está envolvido? Qual é o pensamento que está envolvido? Qual é a víscera que está envolvido? Qual é a cor que está envolvida? Qual é a emoção que está envolvida? Qual é o gosto que está envolvido? E eles começaram a observar isso e tabular isso em 5 elementos, que eles consideraram da teoria dos 5 elementos ou dos 5 movimentos.